Então vamos lá, continuando então, reciclagem do subconsciente, tá? Aí ela começa dizendo assim: a tendência para guardar coisas é inata na criatura humana e geralmente quase coercitiva. Quer dizer, isso é uma coisa inata, né? É algo que nós nos sentimos compelidos a fazer, né? Aliás, porque guardar para nós, provavelmente em muitos momentos da nossa vida, teve a ver com a nossa sobrevivência, né? Nós guardarmos alimentos, guardarmos roupa, guardarmos objetos, né? Teve muito a ver com a nossa convivência, com a nossa sobrevivência, né? Então isso para nós é inato, né? E muitas vezes até uma coisa coercitiva, né? Pensando-se no futuro, armazenam-se objetos, alguns úteis, né? Deixa eu ver aqui. Alguns úteis, né? Muitos do que a gente armazena já não são mais nem úteis, né? Mas a gente fica lá armazenando, fica guardando tranqueira, né? Alguns inúteis, né? Ela diz aqui, né? Medicamentos ficam sem validade, roupas e calçados usados para providências posteriores, papéis e recortes de jornais, de revistas, para serem lidos ou relidos um dia, que nunca chega. Porque essas pessoas, né, ou a maioria de nós, ou todos nós que guardamos, né, a justificativa é sempre a mesma, né? A justificativa é sempre a mesma. Ah, mas eu vou precisar, né? E vai guardando coisas, e só que nunca precisa, né? Ou raramente vem a precisar. Aí quando vem a usar uma coisa que guardou lá, aí tá vendo? Falei que ia usar, não sei o que, né? Mas quanta tranqueirada é guardada, né? Não é mesmo, gente? Né, Diana? E a gente não se livra delas, né? Vai juntando, né? Materiais e ferramentas que não são utilizados, né? Quer dizer, tem um monte de coisa aí que a gente acaba guardando, né? Deixa eu pegar a continuação aqui. Só um pouquinho, pessoal. Ela continua, né? Em determinada oportunidade, porém, com os móveis abarrotados, os espaços tomados e os guardados sob leves camadas de pó, chamam a atenção e a pessoa vê-se convidada a uma limpeza, uma nova arrumação, eliminando o que é inútil, distribuindo o que pode ser aproveitado e reservado apenas o que tem aplicação prática, né? Quer dizer, quando a coisa já está juntando pó, né, a tranqueiraiada lá já está chamando a atenção, aí a gente se resolve a fazer uma faxina, né, fazer uma qualidade total lá, fazer um dia do descarte lá, né, e aí a gente resolve pôr para fora essas coisas aí, né. A Visnum está colocando aqui, na verdade, a falta de confiança na vida, né, na providência futura, né. Pode ser, né, Visnum? Pode ser sim. Vamos juntar porque vai faltar. Né? Pessoa que quer juntar, até gordura, né? Até gordura, a gente junta com medo de faltar. Por isso que as pessoas que... Os entendidos do assunto aí falam que a gente não deve ficar muitas horas sem comer, né? Que o organismo começa, diante da escassez, ele começa a trabalhar pensando na falta, sempre na falta, né? Então ele começa a trabalhar para acumular muito, né? Eu não entendo nada de nutrição, mas a gente ouve o pessoal falar aí, né? Pessoal que faz educação física, pessoal que é nutricionista e tal, eles falam que acaba o nosso organismo trabalhando por juntar, né? E como a Vis não estava falando, as demais coisas também pode representar, né, essa falta de confiança na vida, esse medo de escassez, né?
que faz a gente se preocupar com guardar, né? Então pode representar isso, né, Gorducha? Beijão, Gorducha, seja bem-vinda. Vamos ver daqui. Tá, esse gesto representa uma forma de libertação, de desapego ao secundário, ao que acumulou desnecessariamente ao sem valor, né? Então, gente, a gente parar um pouquinho e rever objetos, né, tudo que a gente possa se livrar é um gesto de desapego. Aquilo que é secundário, aquilo que a gente acumulou desnecessariamente. Gente, até mesmo o nosso corpo, até mesmo a gordura que a gente estava falando também nós temos que nos desapegar também de uma imagem, de uma autoimagem que nós criamos de nós mesmos. Já que a gente falou nesse assunto, né, nós criamos uma autoimagem, nós precisamos nos desapegar dela, né, junto com uma porção de outras coisas, né. Mas é uma libertação, né? É um desapego. Coisas que nós acumulamos desnecessariamente ao sem valor, aquilo que não tem o valor a não ser o valor que a gente costuma dar, né? Deixa eu ver aqui a Goducha. Então é bem fundo na nossa alma essa necessidade. O próprio organismo armazena. Sim, o organismo ele começa a trabalhar mais no sentido de acumular, né, Goducha? É comum pessoas que passaram muita fome, ou pessoas que passaram fome na vida, né, se tornarem obesas. Isso já é conhecido, é muito comum isso. Porque quando a pessoa começa a ter um pouquinho de condição, ou, aliás, não é difícil a gente achar pessoas obesas em bolsões de miséria. É uma coisa estranha até, a gente vê pessoas obesas, muitas pessoas obesas em bolsões de miséria, né? Porque diante da escassez, a pessoa tende a acumular, né? Então a gente que faz assim trabalhos, né, tem contato com pessoas pobres, né, pessoas de uma condição social mais precária, a gente vê essa realidade. Mas não só nessa região, não estou falando que é só nessa região, mas é uma coisa que acontece, né? A Diana estava falando, como assim, Ale? Aquele negócio da gente se desapegar de uma imagem até que a gente se apegou, né, Diana? É isso que você estava perguntando. Como assim, né? Então, por isso que as pessoas que querem emagrecer, elas têm que fazer o trabalho de dentro para fora. Tem que fazer, de preferência, fazer o trabalho de dentro para fora. Elas têm que começar a se acostumar com uma imagem, uma autoimagem diferente. Para eu me acostumar com uma autoimagem diferente, por exemplo, uma imagem de eu tenho 80 quilos, eu quero ter 50 quilos, 60 quilos, vamos supor. Eu tenho que me acostumar primeiro com essa imagem de 60 quilos. Se eu não me acostumar com essa imagem, como é que eu vou querer mudar de fora para dentro? Né? Eu posso até conseguir, mas a que preço? Às vezes entra em depressão, né? Às vezes gera até problemas outros, porque na verdade eu não estava acostumada com essa autoimagem, né? Me sinto agredido, me sinto diminuído de uma forma que na verdade eu não estava preparado para isso, né? Por isso que essas cirurgias, esses procedimentos todos que são mais agressivos, né, para o emagrecimento, se não for acompanhado por um bom tratamento psicológico e até psiquiátrico, até com medicações específicas, pode ser bastante problemático. Aliás, sendo acompanhado mesmo, tendem a ser bastante problemáticos, né? Não é qualquer um que lida bem com isso não, tá? E se não cuidar, volta, né, Diana? Porque se o corpo mental não mudou, se você não se acostumou com uma nova autoimagem, se você não mudou essa autoimagem e você gosta dessa autoimagem, né, você acaba voltando para a imagem que na verdade você mantém,
né? E você gosta, no fundo, dessa imagem que você manteve, né? A Wisdom, né? Não adianta só emagrecer o corpo, é preciso pensar como magro, né? Exatamente, aí que está. É uma mudança de pensamento mesmo, né? Exatamente. A Marta na luz, né? A obesidade é uma doença mórbida, né, Ale? Tem a obesidade mórbida, né, Marta? Que os médicos só aconselham certas cirurgias a partir de determinado peso que a pessoa tem, né? Que eles consideram uma obesidade já mórbida, né? Então é até uma indicação médica, né? Mas se a gente puder trabalhar primeiro, né? E se puder fazer outros tipos de tratamentos em que nós trabalhemos mais o pensamento, e tem clínicas e tem procedimentos, né? De trabalhar de dentro para fora, é muito melhor, tá? É muito melhor. Val, temos que nos idealizar com peso X. X não, só X. Val. Com peso X, Val, não XX. Você já está colocando um X a mais aí. Tô brincando, Val. Sonhar, a Val é fininha, né, Val? Sonhar, acreditar, construindo essa autoimagem para que o nosso cérebro trate de trabalhar para realizar. Isso mesmo, em qualquer sentido, né, Val? Em qualquer sentido, né? Em todos os sentidos, né? Pensamento é tudo, né, Gudush? A Carmen, olha, eu penso, desde que nos sintamos bem nesse campo, eu penso que nós temos que estar bem com nós mesmos, né? Temos que estar bem, exatamente, com a gente mesmo, né? Exatamente. E tem que ver o que o médico vai falar também, né? Porque chega uma hora que a gente pode até estar bem com a gente mesmo, mas o médico fala assim, olha, se o senhor não emagrecer, se a senhora não emagrecer, vai dar pepino, vai dar problema, né? Então também não tem só a questão de estar bem com a gente, né? Nós temos que cuidar também da saúde, né? Para que todo o nosso organismo realmente esteja bem, né? Mas vamos lá, nós não estamos falando hoje aqui de dieta, aqui, nós estamos falando da reciclagem do subconsciente, né? Então vamos lá, vamos continuar daqui. Essa parte de alimentação, de corpo, de emagrecer, é uma das áreas aí que a gente precisa reciclar, né? Mas não é a única. Vamos lá, pegar mais um trechinho aqui. Então é muito útil esse gesto da gente exercitar desapego. É muito legal isso, é um exercício mesmo, né? Exercitarmos esse desapego de nos livrarmos de coisas velhas, podem ser até conceitos velhos, viu? Pode ser até conceitos velhos, né? Modos de reagir velhos, né? Não é só roupa, não é só objetos, não, né? É tudo, né? Aí continuando, né? É imperiosa, periodicamente, uma atitude enérgica equivalente em relação aos depósitos do subconsciente, em favor da autorrealização. Retirado o entulho psíquico, torna-se fundamental para uma existência saudável. Então aí ela já está fazendo a ponte aí com a questão do subconsciente, né? Quer dizer que é imperiosa a necessidade. Nós temos que fazer, né, essa mudança, essa reciclagem, esse descarte também do nosso subconsciente. Retirado o entulho psíquico, torna-se fundamental para uma existência saudável. A gente já viu nos estudos anteriores a esse de hoje, nesse livro Autodescobrimento, que ela fala assim, que o infortúnio, né? Quando não tem origem kármica, quando não é reflexo do passado, coisas que a gente programou, coisas que a gente se condicionou, e a gente vai passar, né, até por uma necessidade realmente que nós temos. Quando não é assim, os infortúnios têm origem subconsciente. Ela fala dessa forma, gente. Então, muito do que a gente passa, que nem tem a ver com o passado,
São infortúnios que nós criamos, ou melhor, subconscientemente nós criamos. Tá? Por causa desse entulho aí que nós vamos guardando, conceitos equivocados, programações equivocadas, né? Então isso tudo vai fazendo mal para a gente, né? Certamente o passado influencia o presente, e quanto mais seja conscientizado e eliminado de forma coerente e lúcida, tanto melhor para a planificação do futuro, né? Então, o passado realmente influencia o presente, né? Quanto mais nós tomemos consciência do que nós temos guardado no subconsciente, conceitos, atitudes, programações que estão ali fincadas, mais nós podemos alterá-lo, né? Então nós podemos planificar o nosso futuro de uma outra forma, né? Deixa eu ver o que a Carmen colocou aqui. Carmen 117. Olha, eu queria era reciclar esta maldita depressão, que há 18 anos não me larga, síndrome do pânico e demais, meus queridos. Ver um médico em um hospital e entrar em pânico, isso era o que eu queria reciclar. Mas eu não sei por que este medo. Então, tudo isso, Carmen, tudo isso é possível mudar, entendeu? Tudo isso e muito mais, tá? É possível mudar. Só que é preciso conscientizar-se, né? É preciso de um tratamento, uma psicoterapia, né? É preciso investigar o que está ocorrendo, né? Para que a gente possa se conscientizar do que tem feito mal para a gente. Não dá só para a gente ficar tocando a vida, vai levando, vai levando, vai levando. Chega uma hora que o subconsciente está lá abarrotado de coisas negativas e a gente não sabe, né? Tá, Carmen, psicólogos na Alemanha, psiquiatras, né? Pois é, então, Carmen, eu vou falar para você uma coisa aqui, tá? Eu não costumo fazer isso aqui, mas eu sou psicólogo e atendo online. Atendo pacientes na Alemanha, na Itália, Estados Unidos, onde quer que tenha um computador aí, tenha boa vontade, a gente atende. Tá? Então qualquer coisa, depois se você precisar, você entra em contato comigo, tá bom? A gente conversa aí, tá? Eu não costumo fazer propaganda aqui não, mas como a Carmen está colocando aí, a gente já, às vezes tem alguém que está precisando aí, né? Já aproveita. Então vamos lá, deixa eu pegar mais um trechinho aqui. Depois a gente vê certinho, viu, Carmen? Fica tranquilo que para tudo tem jeito, viu, gente? Não tem coisa que não mude. Não tem nada que não melhore, tá? Tudo melhora, tudo dá jeito, tá? Então é só a gente ter boa vontade que tudo se ajeita. Ó, eu vou colocar meu e-mail aqui, ó. Qualquer coisa, quem precisar, a gente está à disposição, tá? alexandrexc@hotmail.com. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar mais um trechinho aqui, só um pouquinho, peraí. Olha lá, um discípulo que tivera a residência com tudo quanto nela havia destruída pelo fogo, queixou-se ao seu mestre da desgraça de que fora objeto. Tá? Então um discípulo, né, um sábio aqui, o seu discípulo teve a residência que pegou fogo, né, e tudo que estava ali se perdeu, né? E ele queixou-se ao seu mestre a desgraça de que fora objeto. O sábio, que era um admirável psicanalista nato, respondeu-lhe jovial que agora lhe seria muito mais fácil encarar com naturalidade a morte, pelo imperativo severo do desapego. Né? Tá certo que ninguém quer ouvir muito isso, né, na hora do sofrimento lá, mas o sábio, como é sábio, ele falou a sua sabedoria aí, né? Ele falou, olha, agora tem um lado bom disso, agora vai ser muito mais fácil você se desapegar, né, das coisas que você tinha, porque agora você tem uma coisa que está forçando você a se desapegar.
né? Esse fato aí do incêndio, do fogo, tal, está forçando você a se desapegar. E sabe que a vida às vezes faz isso com a gente? Às vezes não, muitas vezes faz isso com a gente, né? Quando a gente está muito devagar, ela dá umas cutucadas na gente. Quando a gente está querendo ir muito depressa, ela puxa o freio, né? No Evangelho que fala, né? Os Espíritos falam, né? Na duplação do freio e da espora, né? No Evangelho segundo o Espiritismo eles falam, né? Na duplação do freio e da espora. Quando a gente está querendo ir muito rápido, eles puxam o freio. Quando a gente está muito devagar, eles metem a espora lá para a gente sair dando pinote, né? Então a gente sabe que isso realmente existe, né? E a vida, quando a gente está muito acomodado, né, pessoal? A vida acaba dando um chacoalhão na gente. Frequentemente isso vem através da dor, do sofrimento. Tá certo que cada um sofre de uma maneira diferente, mas vamos pensar assim em termos de sofrimento. Vem a dor para dar uma chacoalhada na gente, para sensibilizar para a necessidade de melhora, de mudança, né? Aí ela continua dizendo, a Joana aqui, né? Deixar que o fogo da lucidez destrua a residência das paixões, onde cada um se esconde, e onde estão os condimentos neuróticos e as fixações tormentosas, faz-se imprescindível para encarar a existência sem disfarces, com os sentimentos abertos a outros valores, a novas conquistas. Olha que legal, né, a imagem que ela criou aqui, né? Deixar o fogo da lucidez, deixar que o fogo da lucidez destrua a residência das paixões, onde cada um se esconde. Quer dizer, isso é dentro de nós, né? Da nossa mente, do nosso sentimento, da nossa emoção, dos apegos, né? Das paixões que a gente cultiva, muitas delas injustificáveis, né? As fixações neuróticas, tormentosas. Tá? Então, olha só, a lucidez, o fogo da lucidez, é que vai dissolvendo, vai removendo essas montanhas que Jesus falou. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diriza essas montanhas, remove-te daqui para lá, move-te daqui para lá, e elas se moveriam. As maiores montanhas são essas que estão dentro de nós. São essas fixações, né? Essas paixões, conceitos equivocados, são as maiores montanhas que existem a serem removidas, né? A maior renúncia que tem não são as renúncias de fora, são as renúncias portas adentro do nosso coração, da nossa mente, né? Não é? A Guducha, bem ali, para varrer todos esses vírus do nosso eu, há um ótimo antivírus, fé. É isso aí, Guducha, isso mesmo, né? Fé raciocinada, discernimento, né? Esperança, confiança incondicional, né? Tudo isso é excelente, né? A Marta, caí, perdi o texto do monge e o teu e-mail. Isso é fácil, viu, Marta? Isso é fácil de resolver. Espera aí, que a gente já resolve. Aqui, ó. Tá? O texto do monge lá, do sábio lá, é que o seu assistente, né, foi falar que ele tinha perdido tudo, que a casa dele tinha pego fogo, e o sábio falou, ó, que bom, agora você pelo menos vai exercitar o seu desapego, né? Então, essa é a história aí, né? Muito bem, deixa eu ver aqui. O importante é que isso tudo, gente, abre espaço para novos pensamentos, para novos investimentos, tá? Abre espaço mesmo, gente. Sabe por quê? Peraí que não entrou tudo aqui, eu ia colocar, acabou não entrou o texto aqui, peraí. Sabe por quê? Tem a catexia que a gente chama, em linguagem psicanalítica, né?
nós investimos energia psíquica em tudo na nossa vida. Nós investimos energia psíquica. A gente chama isso na psicanálise de catexia, né? Então, nós envolvemos essa energia psíquica, por exemplo, objetos, pessoas. Tá? Por isso que às vezes você investe em alguém, depois você tem que desinvestir. E leva tempo para você desinvestir daquela pessoa que você tinha investido. Né? Porque você vai investindo energia psíquica. Né? De modo que vai criando um vínculo entre vocês. Tal. De repente a pessoa faz uma coisa lá que você não gosta e você não quer mais estar com ela. Tal, não sei o quê. Você tem que desinvestir essa energia. Tá? Então, na verdade, quando nós eliminamos coisas da nossa vida, coisas que não estão tendo função, coisas que não estão sendo necessárias, tá? Nós estamos propiciando o maior contingente de energia na nossa vida, porque nós estamos desinvestindo daquelas coisas. E nós teremos mais energia disponível para investirmos em novas coisas, em novas pessoas, em novas iniciativas, novas atividades, tá? Isso é o que acontece de fato, viu, gente? Mesmo que sejam objetos inanimados, né, ou mesmo pessoas, não importa. Atividades, quando você retira, né, quando você desinveste, você pode investir até em você. Quantas vezes a gente tem que lembrar as pessoas, né, que sofreram um problema afetivo lá, levaram fora. A gente fala assim, olha, sabe o que você faz? Pega essa energia que você tinha investido na pessoa e investe em você agora. Às vezes a pessoa demora a conseguir entender isso, né? Mas reinveste em você. Vai fazer um curso, vai passear, vai fazer uma academia, investe essa energia que a pessoa ficava sempre lembrando do outro, procurando o outro, atrás do outro, conversando com o outro. Agora não gasta mais essa energia. Ela pode gastar com ela mesma. Lógico, até que surja uma outra pessoa, né? A gente tem que estar sempre investindo um certo quantum de energia em nós mesmos. Tá? Isso não pode acabar nunca. Tem pessoas que acabam investindo demais no outro e de menos em si mesmo. Goducha. Quantos conceitos novos, né? Mas isso tudo não é novo não, né, Goducha? Isso tudo você já deve ter ouvido umas 500 mil vezes aí, né? Seja outros profissionais falando, ou, né, estudos aí. Não são coisas novas não, isso aqui tudo é velho já. A gente só está repetindo isso aqui, né? Mas vocês entendem, gente? Então nós precisamos, de vez em quando, fazer essa faxina aí, né? Realmente para liberar um novo quantum de energia, para que a gente possa reinvestir, né? A Diana, eu estou ouvindo pela primeira vez esses conceitos. Então, melhor ainda, né, Diana? Que bom. Né? Sinal que vai ser mais útil ainda, né? Uma coisa nova aí, tá? Então vamos ver aqui o que ela falou, né? Necessário, portanto, penetrar-se mentalmente a fim de avaliar as impressões infantis arquivadas, as pessoas modelos gravadas, os choques não absorvidos, os fantasmas criados pela imaginação e pelos medos os medos cultivados pela fantasia lúdica, reavaliando-lhes os significados e selecionando-os, de modo a libertar-se de todos aqueles que são afligentes, e preservando as impressões enriquecedoras aquelas que proporcionam bem-estar. Tá? Então aqui, gente, o que quer dizer, né, isso tudo que a Joana falou aqui, né? Ela está dizendo qual é o trabalho a ser realizado portas adentro da nossa mente, na nossa casa mental. O que nós temos que fazer? Como é que é essa faxina aí que ela está falando, né? Avaliar as impressões infantis arquivadas. O que significa isso? Gente, lembrar da infância.
Lógico que às vezes é mais fácil com um profissional. Às vezes até o profissional já começa perguntando, ó, fala como é que foi a sua infância, tal, me conta os momentos que você passou que marcaram mais, as lembranças mais antigas que você tem e tal. E aí você, que até não estava esquecida de pensar na infância, de repente você começa a lembrar, né? E isso é muito bom, porque nós começamos a resgatar desse arquivo, desse depósito de impressões que nós temos, que é o nosso inconsciente, nós começamos lá da infância, daquilo que nos é possível, né? Porque nós podemos lembrar de muita coisa da infância. Se a gente não lembra das encarnações passadas, deixa quieto lá a encarnação passada. Mas nós podemos lembrar de muitas coisas da existência atual. Tá? E qual é a utilidade disso? Gente, nós somos hoje resultado do que vivemos todos esses anos. Nós somos o resumo do que nós temos vivido todas essas décadas, todos esses anos. Então a infância é básica em todo o processo de autoconhecimento. O conhecimento da infância, nós lembrarmos, nós falarmos a respeito, isso é básico, tá? Em todo o processo de autoconhecimento. Tá? Muitos dos problemas que nós vivemos hoje, eles têm raízes na infância, pelo menos na existência atual. Tá? Grande parte deles tem as raízes mesmo mais profundas em existências passadas. Mas tudo bem, vamos falar daquilo que está mais próximo de nós, que é a infância. Tá? Os medos que eu vivi na infância, às vezes pais violentos, agressivos, não é? Às vezes até chantagistas, manipuladores, né? Então isso tudo a gente começa a lembrar, ou dos momentos felizes que a gente passou. Porque isso tudo, gente, é parte de nós. A gente tentou esquecer. Até porque algumas coisas a gente não quer se lembrar. Mas isso tudo é parte de nós. Entendeu? É parte de nós. Não adianta nós queremos fugir, porque isso tudo faz parte das nossas experiências e deve ser aproveitadas para a nossa melhoria, tá? Ok, pessoal? Então as lembranças infantis, né, arquivadas, né, os sentimentos que a gente... Sabe por quê? A criança, é que esse parágrafo aí é danadinho, porque ele tem um monte de coisa profunda aí, né? Mas vamos lá. A criança, ela não compreende bem as coisas. Ela sente mais as coisas, ela absorve mais as coisas. Dependendo da idade, dependendo, né, do momento ali, ela não digere direito o que aconteceu, ela simplesmente guarda a impressão, ela guarda o sentimento, a sensação, a emoção que ela viveu. Por isso que nós, como adultos, é muito interessante nós trabalharmos essas impressões infantis, porque nós podemos dissolver certas impressões que não foram digeridas, não foram trabalhadas, tá? Então isso é muito bom. Vai aliviando um peso muito grande dentro da gente, vai liberando energia também, tá? Vai liberando energia que a gente gastava ali tentando digerir no inconsciente, tentando digerir aqueles conteúdos que a criança não conseguia. E agora o adulto pode conseguir, né? Tá? Então vamos lá. As pessoas modelos gravadas. Gente, pai, mãe, irmãos mais velhos, avós, as pessoas, professores, as pessoas modelo. Boa noite, Muriel, seja bem-vindo. As pessoas modelos que ficaram gravadas nos clichês mentais, nos tecidos sutis da mente, do espírito, nos painéis da nossa consciência. Muitas vezes essa imagem do outro agigantada dentro de nós, de tal modo que ela se impõe hoje no meu comportamento, a imagem do pai, da mãe. O quanto que a gente age por nós mesmos, ou quanto que nós somos nosso pai, ou nós somos nossa mãe, ainda hoje. Né? O quanto que nós somos nosso pai ou nossa mãe.
ainda hoje. Eu quero dizer assim, o quanto que nós agimos pelo que nós queremos ser e não pelo aquilo que foi incutido em nós. Porque era o jeito que o pai agia, o jeito que a mãe agia. E que eu aprendi a agir desse jeito, mas não é o que eu quero hoje. Não é o melhor para mim hoje. E eu não consigo mudar. Quando eu vejo, eu estou fazendo do jeito que meu pai fazia. Estou fazendo do jeito que minha mãe fazia, que meus avós faziam. Eu fico com raiva de mim mesmo. Entendeu? Por quê? Porque eu não percebo que eles estão ainda muito grandes dentro de mim. Eu preciso superá-los dentro de mim. Tá? Caramba, que sessão de psicanálise aqui hoje, hein? Eu vou cobrar de todo mundo aqui hoje. Eu tô brincando. Hoje tá profunda a coisa, hein? Deixa eu ver o que a Diana colocou aqui, ó. Durante muito tempo tive um sonho ruim, que me levava a um grande medo que sofri. Quando criança, meu pai me mandou buscar algo à noite, sozinha, longe de casa. Tive muito medo. Você vê que coisa, né, na Cláudia, né? Ah, Diana, né? Desculpa, a Diana. Você vê que coisa, né, Diana? Uma situação, né? Uma situação que não ficou bem trabalhada, né? Como é que ela tem o poder de influenciar no presente, né? Você vê o que você sentiu na época, né? E aquilo ficou guardado até hoje, influenciando os teus sonhos, né? É o inconsciente, os teus sonhos. Depois nós vamos falar no próximo capítulo, próximo tópico, nós vamos falar sobre os sonhos, tá? O sonho está expressando, né, a tentativa do inconsciente de digerir aqueles conteúdos, aquele medo, né? Ainda está tentando trabalhar aquele sentimento, né? Por isso que os sonhos acabam refletindo isso até hoje, né? Tá? Deixa eu ver o que mais ela colocou aqui, né? As pessoas, modelos gravados. Gente, a gente só consegue ser a gente mesmo, agir por nós mesmos, nos tornarmos nós mesmos, num processo de autoconhecimento. Quem eu sou de verdade? Eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe. Eu quero descobrir quem eu sou, né? Então, essa autodescoberta vai sendo acompanhada de uma libertação. É uma libertação. Eu me liberto, eu mudo o vínculo com o outro. Eu mudo o vínculo com meu pai, eu mudo o vínculo com minha mãe, com irmãos, com a família da infância. Eu mudo o vínculo que eu tinha com a minha infância. Eu me liberto da família da infância. Tá? Agora, enquanto eu ainda estou preso ao passado, estou vivendo mais a vida do outro do que a minha vida, ainda o que meu pai quer está prevalecendo muito dentro de mim, das minhas escolhas, do meu pensamento, na minha vida, o que a minha mãe quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Isso ainda está predominando muito dentro de mim, é sinal que a família da infância está muito presente ainda. Nós temos que mudar dentro de nós, rever esses vínculos, né? Trabalharmos como que esses modelos ficaram dentro de mim, de uma forma positiva, negativa, como que ficou dentro de mim essa questão, né? A Godush, e se não resolve agora, vem numa próxima encarnação? O que acontece, Godush, é que aquilo que eu não me conscientizo continua agindo inconscientemente daquela forma. Eu vou continuar a vida inteira agindo daquela forma, vou reencarnar, vou continuar agindo daquela forma. Entendeu? Eu preciso me conscientizar. Por isso que a Joana de Anjos tem o livro que se chama lá O Ser Consciente. Nós precisamos nos conscientizar de quem somos, em essência, o self, o nosso self, né? E não o superego. O que é o superego da psicanálise lá? É uma parte inferior do ego, onde nós guardamos esses clichês das figuras de autoridade da nossa infância e que ficam ditando ainda como nós devemos nos comportar.
fica controlando a gente, de modo que a gente se sente controlado o tempo todo. Às vezes o pai e a mãe já morreu faz tempo e a gente ainda parece que está agindo como se estivessem do lado ali, mas na verdade estão dentro de nós. Estão dentro de nós, né? Fazendo com que nós sejamos muito rígidos, agressivos, muito adultos, né? Quando nós poderíamos agir um pouco mais, né, joviais, um pouco mais alegres, descontraídos, nós estamos muito rígidos, né? Então é a imagem que ficou do adulto agressivo, controlador, dominador, que ficou muito forte dentro de mim, né? Compondo o meu superego, um superego muito rígido, né? Tá? A Carmen, ai Ali, nem me fale os meus sonhos, tenho cada sonho que nem sei o que dizer. Então os sonhos, eles acabam refletindo, né, conflitos, desejos, necessidades, né, Carmen? Então isso tudo é possível conhecer, entender, né, o que significam, né? Tá? A Sueli, como fazer para que os filhos não tenham essa imagem gravadas neles? Então, Sueli, durante todo o processo educacional, por isso que aprender a lidar com a criança, valorizar a criança, o jovem, né, a atitude psicológica, a postura que os pais têm diante dos filhos, emocional, afetiva, moral, é uma coisa, é um assunto amplo, né, Sueli? O livro Amor, Imbatível Amor, eu acho que é imbatível nesse sentido, né? Acho que é imbatível mesmo. Amor, Imbatível Amor, né? Eu acho que é um livro imbatível nesse sentido. É um livro que nos dá uma formação, um entendimento da relação com filhos muito boa, psicologicamente falando, sabe? Para que nós respeitemos a individualidade dos filhos, né? Para que nós tenhamos uma atitude afetuosa, saibamos ter consciência realmente, para que não geremos danos no psiquismo e no emocional dos nossos filhos, tá? Então é por aí, né? Quanto mais nós estivermos conscientes em nós mesmos, menos nós teremos um impacto negativo na vida dos outros. Não somente dos filhos, mas de qualquer pessoa. Nós teremos sim um impacto positivo, quanto mais conscientes estivermos, tá, Sueli? Não é muito fácil de responder isso aí, porque é um assunto bastante amplo, né? Mas você faz o curso com a gente lá, você sabe que a gente tem estudado como é amplo, né, esse assunto todo, né? Então é por aí, tá? Muito bem, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, voltando, né, os modelos, as pessoas modelos gravadas, os choques não absorvidos, né? Só que aqui não é choque, eu levei um choque elétrico quando era criança. Coloquei uma tesoura aberta na tomada, já pensou? Por isso que eu fiquei meio assim, viu, Goducha? De vez em quando você tem que dar uns porretes aí que você coloca na tela aí, né? Mas não é esse choque não, pode até ser também, né? Mas são principalmente outros choques, né? Choques emocionais, né? Principalmente advindos, né, da agressividade dos pais, né? Da violência, né? Das brigas entre os pais, principalmente isso, né? Então isso acaba sendo o pior, do desrespeito para com a criança, né? Os medos, né? As situações traumáticas que ela vive, né? Continuando nesse mesmo parágrafo aí que ela falou, né? Os fantasmas criados pela imaginação e os medos cultivados pela fantasia lúdica, tá? Então aqui vamos colocando aqui, né? Então ela fala, os fantasmas criados pela imaginação e os medos cultivados pela fantasia lúdica, né? Quantas vezes a criança, né, ela vive na fantasia? Quantas vezes as histórias, né, de fantasmas,
né, de mula sem cabeça, disso e aquilo. Quantas e quantas vezes isso tudo povoa o pensamento infantil? O sono infantil, lobisomem, né? A loira do banheiro, né? A loira do banheiro, né? Nas escolas, lá, aquela coisa. Quantas vezes essas histórias permeiam o psiquismo infantil, gerando pavores, né? Às vezes, inclusive na fase adulta, né? Quantas vezes os pais querem controlar as crianças através do medo? Não vai lá fora, senão a mula vai te pegar, a mula sem cabeça. O homem do saco vai te pegar lá fora. Quer ficar controlando pelo medo, gente. É uma judiação mesmo, Maria. Né? Tem outras maneiras de nós lidarmos com o controlar da criança. Né? Tem outras maneiras, não precisa ser pelo medo. Ó, você fica quieto, senão eu vou levar no médico para te dar uma injeção. Pronto. Né? Já criou lá um problema com injeção que vai, às vezes, durar a vida inteira, né? Você fica quieto, senão eu te levo no dentista. Você queria me colocar medo, ia falar de injeção, dentista, nossa senhora. Às vezes eu começava a chorar no dia anterior ao dia que eu ia ter que tomar injeção, vacina, sei lá o que era. No dia anterior eu já estava chorando, já estava com medo, estava com pavor já. Né? Então, isso é muito ruim, nós não precisamos mais disso, né? Ana Cláudia, tem professores que usam desse subterfúgio, né? É essa técnica infeliz, né? De controlar pelo medo, né? A Carmen, eu não me lembro de me meter em medo, mas agressividade sim, isso sempre foram, né? Agressivos, né? Então, gente, os castigos, né? Tudo isso são técnicas infelizes, né? E a criança normalmente ela já fantasia, já cria os fantasmas, os monstros na imaginação criativa dela, né? Ainda mais quando o adulto fica botando pilha nisso aí, né? Aí que aumenta mais ainda os medos, né? Tá? Então o que nós temos que fazer, né? Evitar tudo isso, né? E no caso aqui de autoconhecimento, reavaliando o inconsciente, o subconsciente, né? Nossa infância, uma perspectiva de melhora, autoconhecimento, reavaliando-lhes os significados e selecionando-os de modo a libertar-se de todos aqueles que são afligentes. Às vezes a gente tem que lembrar ali da infância, muitas vezes a gente faz isso em terapia, fazer a pessoa lembrar lá de uma certa situação, né? Ajudar a pessoa a lembrar lá de uma certa situação quando ela era criança, que passou muito medo, que, né, foi maltratada, tá? Imagina que você, adulto, está indo abraçar aquela criança. Imagina que você agora adulta, imagina na sua mente, tá? Imagina que você está chegando perto de você criança, está conversando com você naquela idade que você tinha. Tá? E às vezes você está lá chorando, né? E você adulto, você mesmo adulto, porque isso tudo mentalmente, tá, gente? Você vai consolando, vai falando palavras boas para a criança, né? Vai dando colo, tá? Deixa a criança que você já foi, né? Mas que continua viva dentro de você. Essa criança está viva ainda dentro de você. Então deixa ela falar, deixa ela desabafar, deixa ela chorar, entendeu? Consola ela. Então são modos de nós ressignificarmos, tá? De nós trabalharmos os conteúdos da infância, as emoções da infância, tá? Então são técnicas aqui, né, que ajudam bastante, são libertadoras, tá? Para trabalhar aquele conteúdo emocional que ficou. Tá? Então, continuando aqui. A Goducha, tentar abrir espaço mental para coisas novas, né? Enxergar a realidade que se vive e abandonando essa ideia distorcida, né? Representada pelos outros. Exatamente, né? Nós podemos fazer isso através da nossa atuação de técnicas, mais no aqui e no agora, né? Nós podemos fazer também essas técnicas, utilizar essas técnicas, meio que voltando a ter contato com a criança da infância, né?
Então, são várias técnicas que nós podemos usar, dependendo do momento aí, né? A Goducha vai ver que meu filho me meteram medo com cães e pombos. E ele tem pavor agora e eu não o fiz. Não entendi, Goducha. Que ele tem pavor de cães e pombos, mas você não colocou medo nele, né? Às vezes, esses medos de alguma coisa específica, material, animal, às vezes são outros medos que nós tivemos e que são transferidos para uma outra situação, ou para um animal, por exemplo, tá? Isso pode acontecer. Às vezes outros medos que não se expressaram, eles se deslocam, né? E acabam se expressando, achando um objeto para se expressar, ou uma certa situação para que eles se expressem, tá? Não propriamente como a causa, né? O cão, o pombo aí pode não ter nada a ver, a princípio, né? Tem pessoas que tiveram experiências ruins com cães e com pombos, pode acontecer, mas não necessariamente, tá? Às vezes a gente depositou em determinados animais ali, barata, né? Que fazem com que a gente tenha reações que são deslocadas, né? Ok? A Sawabona, meu marido faleceu há 4 anos, meus filhos são adultos e os dois têm o mesmo sonho, que o pai está vivo. E um pergunta para o pai, mas você está vivo mesmo? Preciso avisar as pessoas que você não morreu? Então, mas isso, né, Sawabona, isso pode ter a ver com encontros que eles estão tendo com o pai, né? Só que na hora de traduzir eles acabam... Não necessariamente, Sawabona, pode ter a ver com o pai estar vivo de fato, porque o pai está vivo. Só que na hora deles traduzirem esse sonho aí, eles acabam entendendo como se estivesse vivo materialmente, né? Mas ele está vivo espiritualmente, só que, né, numa outra dimensão, né? O sonho tem muito de simbólico e muito misturado questões materiais com questões espirituais, né? Eles podem estar tendo o sonho, o encontro com o pai no plano espiritual. Ah, você está vivo, puxa, que bom, tal, que legal. Eu tenho que falar para os outros que você está vivo, que você não morreu, né? Mas eles ficam péssimos. Bom, aí depende de como eles estão traduzindo isso tudo, né? Depende dos significados que eles estão tendo do sonho. Como é que eles já conseguiram trabalhar a questão da morte do pai, do desencarne do pai. Então depende de várias coisas, né? Às vezes uma mesma situação, um mesmo tipo de sonho é vivido de formas diferentes em pessoas diferentes, que elas dão significados diferentes àquilo que elas estão vivendo, tá? Então aí depende de cada pessoa, né? Aí ela continua dizendo, né? E preservando as impressões enriquecedoras, aquelas que proporcionam o bem-estar, né? Da infância, né? Coisas que foram boas, que é bom a gente lembrar também, porque também fazem parte da gente. Às vezes a pessoa só lembra as coisas que foram ruins e não lembra as coisas boas, né? Então é importante lembrar também das coisas boas que existiram, porque isso também nos alegra, né? Nos dá uma sensação de bem-estar, né? Então é muito importante, né? Muito bem, gente, nós já estamos 9 horas, né? Nós vamos fazer uma pausa aqui. Semana que vem a gente continua, né? Mas foi bem produtivo, né? O primeiro dia aqui na sexta-feira foi uma grata oportunidade, né? Uma oportunidade muito boa. A Carmen, Alexandre, você me faz chorar. Eu quantas vezes estou falando com Deus, sabe? Eu imagino Deus, o Pai que eu nunca tive, e eu me vejo sentada no chão de umas escadas e com minha cabeça sobre os joelhos. E Deus, ele tem um trono lindo e todo visto de branco, mas tudo, cabelo, barba, tudo, ele branco. Tão lindo, aí choro. Tão bom sentir assim, um carinho. Que bom, Carmen, fico feliz por você, viu?
Continue vindo estudar aí, né? E como eu disse para você, se precisar, né, você tem meu e-mail, qualquer coisa aí a gente atende online, tá? Gente, vamos fazer a nossa prece final, né? Para a gente poder terminar então. Vamos novamente agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Criador do Universo, de tudo que existe, a Jesus, nosso Mestre querido, nosso irmão mais velho, nosso guia, Maria de Nazaré, mentora desta casa espírita, desta sala, nossa mãe espiritual de todas nós, que nos envolve com braços amorosos e ternos, enlaçando-os com muito amor, com infinita doçura e ternura. Os espíritos amigos que coordenam essas atividades, nossa gratidão, e que possamos ter o amparo, a orientação durante todo este ano, toda a ajuda que eles têm nos dado durante todo esse tempo. E também a gratidão a todos os amigos encarnados que têm nos ajudado também com todo esse carinho, com essa luz, com a participação. Também os nossos irmãos desencarnados que participam conosco para aprenderem também, aqueles que estão se recuperando, que todos recebam essas energias luminosas. Muita paz a todos. E nossa gratidão e nosso carinho. Que assim seja.